Olá, muito bom dia. Novamente estamos aqui iniciando mais uma transmissão do nosso Café Teológico nesta manhã de sábado, hoje dia 12 de setembro de 2020. É uma alegria poder mais uma vez estar com vocês nesta bonita manhã. E aqui em nossa cidade, bastante chuva já hoje cedo, e você fica comigo a partir de agora e vamos juntos estudar a Palavra de Deus acompanhado de um bom café. Prepare o seu café, vem comigo nesta manhã, assim também juntos, para que possamos estudar mais um pouco da carta de 1 João, no capítulo 4, hoje nós vamos iniciar. Você que está chegando, muito bem-vindo também ao nosso Café Teológico. Nós queremos também lembrar que, infelizmente, hoje, por problemas técnicos, nós não estamos conseguindo transmitir via rádio, mas a live está aqui, estamos ao vivo já, e para que você possa ficar junto comigo e ficarmos e crescermos no conhecimento da palavra do nosso Deus. Já está chegando aqui a Noêmia Lúcia Schaeffer. Olá, bom dia, ela diz: pastor, obrigado pelas mensagens bíblicas. Ela está assistindo de Marechal Cândido Rondon. Deus abençoe a você, juntamente com os nossos irmãos de Marechal Cândido Rondon, cidade onde eu fiz o meu estágio para o Ministério Pastoral. E que bom que você já está conosco e tantos outros também que estão chegando aí. E vem, prepare o seu café. Aqueles que não tomaram o seu café ainda, é uma grande oportunidade você tomar o seu café e juntos também crescer um pouco mais no conhecimento da palavra do nosso Deus. Antes de iniciarmos o nosso estudo, quero incentivar você também ao nosso momento aqui, para que possamos lembrar a Pense Nisso mais uma vez. Está aqui a revista Pense Nisso. Você que ainda não conhece e queira conhecer, está aí a grande oportunidade para que você possa também fazer assinatura, receber trimestralmente cada edição, para que possa também continuar estudando com a revista Pense Nisso a Palavra de Deus. Você pode assinar a versão digital ou a versão impressa. Então, você pode acessar o site pensenissoteologica.com. Se tem dúvida, se não sabe como fazer, você pode também mandar um WhatsApp no 53999014822, que eu vou te auxiliar ali como fazer, seja transferência, depósito ou até mesmo boleto. É possível, te envio um boleto, você paga lá e recebe a cada trimestre um exemplar desta revista maravilhosa que está aqui em minhas mãos e você tem que conhecer a mesma, ok? Muito bem-vindo a vocês que estão chegando também. Meu café já está preparado aqui para iniciarmos o nosso estudo hoje mais uma vez. E como eu já falei antes, nós hoje vamos dar sequência ao nosso estudo na Bíblia, conforme o capítulo 4 da primeira carta de João. Capítulo 4 hoje. Vamos passar todo o capítulo 1, porque ele tem apenas 21 versículos e fala de um tema que já vínhamos também tratando. Na verdade, o apóstolo João ele vem tratando isso no decorrer das suas cartas, especialmente nesta que é maior. Esta carta fala muito do amor, primeiramente do amor que Deus teve para conosco, bem como também agora nós somos motivados a amar, seguir amando as pessoas. Então, prepare a sua Bíblia, prepare o seu café, seja também o seu chimarrão. Se você tem e aprecia mais o chimarrão do que o café, senta aí, tire esse momento para ficarmos juntos com a palavra, com o café, com o chimarrão, é muito importante também. E eu quero ainda também lembrar que você pode compartilhar esta live, é muito importante, não para mim, mas para que a palavra de Deus ela alcance mais pessoas. Então, seja também um missionário, um portador desta boa nova, compartilhe com os seus, para que possam também conhecer a graça de Jesus um pouco mais, talvez já conheçam, mas que se conheçam um pouco mais. Então, é só um clique aí embaixo, você compartilha em sua rede social e mais pessoas vão ser alcançadas por esta palavra que hoje nós queremos aqui dirigir novamente. Vamos lá então? Café em uma mão, Bíblia em outra, e nós vamos seguindo com o estudo na palavra do nosso Deus. Eu, como sempre, uso aqui a NTLH, a Bíblia aqui em minha paróquia, nós usamos esta versão, mas nada implica que você use outra tradução, a RA, a
revista Almeida atualizada agora tem também, né? Ou mesmo a tradução Jerusalém ou qualquer outra, enfim. Você também pegue lá e acompanhe. Até mesmo se ficar com alguma dúvida, eu sempre digo, coloque nos comentários, isso é muito importante também, tá? Coloque lá nos comentários e a gente vai assim crescendo junto no conhecimento da palavra de Deus, certo? Repito a você, 1 João capítulo 4, abra aí sua Bíblia. O texto ele inicia dizendo assim: meus queridos amigos, vejam, né, aqui a gente precisa dar uma paradinha, que o apóstolo João, antes ele fala meus filhinhos, agora ele fala meus queridos amigos, mais à frente ele vai falar amigos de novo, e depois ele vai falar ainda de novo filhinhos. Quando ele se refere a filhinhos, ele está falando o quê? Ele está falando para esta igreja que ele escreveu. E a gente sabe que a carta de 1 João, bem como a segunda e a terceira, elas falam para a igreja de modo geral, porque a igreja são aqueles que creem em Jesus como seu Senhor e Salvador, e por isso que ele fala, vocês que agora já conhecem a graça de Deus, vivam este amor que vos foi revelado em Cristo Jesus. Ele diz, então, meus queridos amigos, não deixem de ser amigos também à igreja a quem ele destina. Não acreditem em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. Ponham à prova essas pessoas para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus. Pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda parte. Numa outra tradução, eu estive consultando aí, ela vai falar assim, quem que é esse falso profeta? Uma outra tradução diria o anticristo. E esse termo anticristo, ele é até mesmo polêmico. Muitos se perguntam, quem é o anticristo? Onde ele está? Ele já está no mundo? Muitos querem saber se é uma pessoa específica. Eu já falei isso em outro café teológico, que o anticristo é tudo aquilo que vem contra a mensagem de Cristo. E aqui o apóstolo João está dizendo assim, aquele que diz que tem um Espírito, mas o cristão ele precisa saber quem é que tem e quem não tem o Espírito de Deus. Quem tem o Espírito de Deus? O apóstolo João vai dizer assim, é aquele que afirma que Jesus é Deus e homem. Que ele tem as suas duas naturezas. Veja bem, agora, aquelas pessoas que negam isto, ou negam qualquer forma da encarnação de Jesus, este é o falso profeta, também chamado de anticristo. O João aqui está dizendo que ele já está entre nós, já está espalhado por toda parte, ele diz. Olha que coisa incrível, ele escreve isso lá no primeiro século da era cristã. Ele diz que o anticristo já estava entre nós. E ele está, de fato, se a gente for levar nesse sentido, tudo aquilo que vá contra a mensagem de Cristo, contra aquilo que ele fez, contra aquilo que nós recebemos por graça e bondade divina a nosso favor, aquilo que prega contrário a isso, é o anticristo. Detalhe, tem muitos que pegam a Bíblia, colocam debaixo do braço e dizem que estão pregando a palavra de Deus. E aí o apóstolo João, o São João aqui, ele está dizendo o quê? Prove os espíritos. Prove os espíritos. Como é que você vai fazer isso? Conhecendo a palavra. Vê se está pregando alguma coisa contrária aquilo e especialmente o Evangelho de Cristo. E nós precisamos sempre ressaltar, porque esta heresia, ela perpassou pela igreja e ainda está entre nós, que muitos não acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Muitos dizem que era um ser iluminado, um ser evoluído, um exemplo a ser seguido, mas não acreditam que ele é o Filho de Deus encarnado. E que mesmo estando encarnado, ele tinha ainda a sua natureza divina
e humana, 100% homem, 100% Deus. Quando o apóstolo João aqui escreve isto, há pessoas que também já estavam colocando esta heresia, e também é muito chamado do gnosticismo, esta heresia em que vem contrário àquilo que Jesus pregou e fez. Então, prove os espíritos. Como é que a gente vai provar? Conhecendo a palavra e vendo se a pessoa que prega tem o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus, ele não nega a pessoa de Jesus. O Espírito de Deus veio para reafirmar que Jesus é Deus. Ele veio para convencer a humanidade de que Jesus é o Deus encarnado que veio pagar o preço do nosso resgate. Então, se o Espírito que está na pessoa fala contra isso, desconfie. E eu sempre tenho uma grande bronca com os cristãos quando não leem a palavra de Deus, não a estudam, apenas ouçam e ouçam. Eu repito a vocês o que já disse, quando nós, cristãos, e não lemos, e não só os cristãos, mas todas as pessoas, aí eu lembro de um dito popular que diz assim: quando você não lê, você é obrigado a acreditar em tudo que os outros dizem. Isso é muito sério, trazendo para o contexto de fé cristã. Conheça a palavra de Deus, examine as Escrituras, diz o próprio Jesus. Vamos adiante, versículo 2. É assim que vocês poderão saber se de fato o Espírito é de Deus. Quem afirma que Jesus Cristo veio como um ser humano tem o Espírito que vem de Deus. Então nós vemos aqui aquilo que eu já falei com vocês. É assim que vocês poderão saber se de fato o Espírito é de Deus. Como? Se Jesus Cristo veio como ser humano, ou seja, se o verbo que estava com Deus era Deus, isso o próprio João diz, e ele aqui agora vem para reafirmar isso, né? Aqui na sua carta. Ele falou isso lá no Evangelho, sempre lembrando, o mesmo João que escreveu o Evangelho, escreve também aqui a primeira, segunda, terceira carta de João. Este João, ele diz assim: aqueles que creem, que pregam que Jesus veio como ser humano, ou seja, aquilo que ele diz no Evangelho, que o verbo se encarnou, esse tem um Espírito que vem de Deus. E ele diz: mas, versículo 3, a vocês que chegaram agora, muito bem-vindos, também estamos em 1 João capítulos 4, versículos 3. Mas quem nega isso a respeito de Jesus não tem o Espírito de Deus. Olha que coisa incrível. Quem nega isso não tem o Espírito de Deus. E é aí que a gente prova se os Espíritos procedem de Deus. O que ele tem é o Espírito inimigo de Cristo, do próprio diabo. Quem nega Jesus ou quem prega Jesus em parte e às vezes deixa de pregar o que ele fez, João aqui é claro, ele diz: tem um inimigo, o espírito inimigo de Cristo, do diabo. Vocês ouviram dizer que esse espírito viria e agora ele está no mundo. Qual que é o espírito? O espírito também é do inimigo de Cristo, que aqui é dito também. Nós estamos então indo já para o versículo 4, capítulo 4 de 1 João. Bem-vindo você, nós estamos no nosso café teológico. Você também aprecia o seu café nessas paradinhas que nós damos aqui. Esse café teológico tem o intuito de cada manhã de sábado, não só apreciar um bom café, mas estudar a palavra de Deus, enquanto que muitas pessoas acordam um pouco mais tarde, sábado, quando não trabalham. E aí você senta aí, toma o seu café na sua mesa, no seu sofá, já aprecia um café, um chimarrão. Há muitas pessoas até que dão esse feedback para a gente e dizem: eu estou assistindo o café, tomando chimarrão bem nesse horário. E a gente fica muito feliz que você está aí acompanhando também ao vivo. Sempre lembrando, há possibilidade de você também estudar em qualquer outro momento, tarde, noite, madrugada, enfim, porque fica salvo aí na página da Revista Teológica. Pense nisso aí no Facebook. Vamos então adiante. Nós temos aqui então o versículo 4, que ele
volto a dizer o que eu disse logo no início, ele chama agora não mais meus queridos amigos, mas meus filhinhos. Uma forma amorosa que o apóstolo João tratava a igreja de Jesus. Porque aqui ele fala como um pastor, recomendando, cuidando dessa igreja, para quê? E a gente sabe, o pastor é um pai espiritual, ele está aí para nos direcionar ao caminho que leva a Cristo e a Deus. Meus filhinhos, vocês são de Deus e têm derrotado os falsos profetas. Como? Conhecendo as Escrituras. Porque o Espírito que está em vocês é mais forte do que o Espírito que está naqueles que pertencem ao mundo. E aqui a gente vai lembrar, ressaltamos o seguinte: o Espírito que está em nós, este é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que nos é dado também quando somos batizados, que permanece conosco, que insiste conosco, que nos faz ouvir a palavra. Uma vez ouvida, essa palavra germina, cresce, fortalece a fé e nós seguimos então. E esse é mais forte do que o espírito do mundo, que ele chama aqui. O espírito que está naqueles que pertencem ao mundo. E a referência sempre de mundo aqui não é porque coisas do mundo são ruins, mas quando se fala coisas do mundo, é coisas que vêm do coração humano corrompido, que é contrário muitas vezes à vontade de Deus. Dizemos então, é o espírito que está naqueles que pertencem ao mundo. Sempre aquelas pessoas que pregam palavras de homens e não palavras de Deus. Estas têm o espírito do inimigo de Cristo, o próprio diabo. Mas o detalhe é o seguinte: vocês têm o Espírito de Deus. Ele é Deus. O Espírito Santo não é inferior a Deus Pai e Deus Filho. É o próprio Deus em vocês. Ele tem poder para libertar, para orientar e por aí vai. Então, nunca se esqueçam disso. Se o Espírito de Deus está conosco, olha que maravilha, não é mesmo? Então, eu quero cumprimentar também aqui a Lucimar Paus, que chega agora dizendo bom dia Lucimar, que Deus abençoe você e sua família. Também a Jennifer Thiago da Silva dizendo bom dia a vocês também, sempre é bom tê-los aqui comigo neste café teológico. Estamos estudando 1 João capítulo 4, já vamos para o versículo 5. Abra sua Bíblia aí, prepare o seu café e nós vamos estudando juntos. Versículo 5 diz assim: eles falam das coisas do mundo e o mundo os ouve porque eles pertencem ao mundo. Uma paradinha que eu preciso dizer aqui, que muitas vezes a palavra de Deus ela não soa tão bem quanto aquilo que gostaríamos de ouvir. Por isso que aqui no versículo 5 está dizendo assim: falam das coisas do mundo e o mundo os ouve. Quando fala do mundo é o ser humano, de um modo geral, porque eles pertencem ao mundo. Muitas vezes palavras de homens, elas às vezes atraem mais do que a palavra de Deus. Por isso que ele está dizendo assim, eles falam coisas do mundo. O mundo os ouve porque eles pertencem ao mundo. Esse é um cuidado que a gente tem que ter. A palavra de Deus ela não precisa sempre massagear o nosso ego. Isso é muito importante lembrar. A palavra de Deus também, ela às vezes dá um puxão de orelha, ela nos lembra a voltar ao caminho, a sair do mundo de heresia, de idolatria, de erro, de coisas contrárias à vontade de Deus e por aí vai. Então a palavra de Deus, ela sim, ela é doce, ela é maravilhosa, mas às vezes ela tem que também chamar a atenção. Aí ela não é muito boa, porque o ser humano também tem que ouvir o lado que nós chamamos da lei, muitas vezes para voltar e conhecer que a graça de Deus só se torna tão doce e maravilhosa que quando conhecemos que a lei ela aponta o dedo, ela oprime, ela também mostra o nosso erro. Vamos aqui no versículo 6. Mas nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve, mas quem não pertence a Deus não nos ouve. É desse modo, então, que podemos saber a diferença que existe entre o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Veja, então,
essa parte do versículo 1 ao versículo 6, o que está em jogo. O Espírito da verdade, o Espírito do erro. O Espírito da verdade é o próprio Espírito Santo. A Bíblia no TLH que traz em maiúsculo, ele habita em nós e nos leva a conhecer a verdade. Que verdade é essa? Jesus já disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O espírito do erro vem do maligno, ele também está muitas vezes persuadindo as pessoas. E aqui eu quero lembrar um negócio muito interessante, que muitas pessoas morrem de medo por possessão demoníaca. Isso está em outro estudo, mas aqui eu quero lembrar algumas coisas. O diabo ele não tem muito interesse de possuir as pessoas não, por mais que fez no decorrer da história e que faz ainda hoje. Mas o grande interesse dele é o seguinte, colocar heresias ou usar pessoas que às vezes ninguém fala que elas estão possuídas, mas para ensinar o erro e de forma especial ensinar coisas contrárias àquilo que é de Deus em Cristo Jesus. Ensinar que a cruz de Cristo é coisa que fica para trás, que não tem tanta importância. Há muitas pessoas que pegam a Bíblia simplesmente como um livro de norma, de conduta, de vida cristã e acham assim que agora esse aqui é o nosso manual que nós temos que seguir assim, assim, assado para ter o céu. Jogou a palavra de Deus por água abaixo. Ela virou um livro de normas. Ela não é isso. Pode até ser em algumas partes, quando a gente se refere à lei. Mas o centro da Bíblia é o seguinte, é aquilo que Deus fez por nós. Por isso, João 3,16, nós temos um resumo da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Então veja bem, queridos que aqui me assistem, é o seguinte, o diabo ele leva muito mais pessoas para o inferno, pregando heresias e muitas pessoas acreditando nestas heresias e sendo enganadas e sendo levadas de monte para o inferno do que mesmo possuindo uma aqui, outra lá, outra cá. Isso a gente precisa ficar muito atento, porque isso ele fala aqui, o espírito do erro, que há muitos que vêm pregando às vezes até a palavra, com Bíblia debaixo do braço, mas provai os espíritos para ver se vem de Deus. O espírito que vem de Deus, ele ensina a verdade. E a verdade é uma pessoa, é o próprio Jesus Cristo. Do erro, nós sabemos que vem tudo contra a mensagem de Cristo, a cruz de Cristo e especialmente aquilo que ele fez por nós. Às vezes as pessoas usando a Bíblia, mas tirando Cristo do centro. Até mesmo outros teólogos que dizem, se nós tirarmos Cristo da Bíblia, isso vira um livro como outro qualquer. Isso é um livro qualquer, porque a Bíblia foi escrita para mostrar o amor de Deus por nós. O grande amor que Deus teve pela sua criação caída. Ele veio ao encontro do pecador. Ele veio ao encontro de mim e de você que me assiste aí. Então, e a partir disso ele vai falar agora, que amor é esse? Assim vai até o final do capítulo 4. Vocês que chegaram agora também, quero aqui cumprimentar a Edna Miller, nossa querida Edna, juntamente com seu esposo Walter, com certeza estão assistindo. Deus abençoe vocês. Bom dia, pastor, estamos assistindo, ela assim diz. É bom tê-las também e tê-los conosco aqui no programa Café Teológico. E vocês, já tomaram café? Se já tomaram, beleza, mas também é o momento de chimarrão agora. Nós queremos então dizer assim, a Bíblia, aqui, a minha Bíblia tem um título entre meio ao que nós, do versículo 6 para o 7. Eu não sei as outras traduções, se elas têm também. Agora, nós vamos falar agora do amor. E a gente falou já tanto disso, né? Mas sempre é oportuno lembrar. João,
ele é até chamado do discípulo do amor, porque ele tem até a forma de expressar, essa forma carinhosa, amorosa, de falar de Deus a nós. Não simplesmente porque ele é assim, mas de fato porque Deus amou o mundo. Ele diz lá no Evangelho, Deus amou o mundo. Ele vai reforçar isso aqui. Nós só conhecemos o amor porque nós temos um Deus que nos amou. É isso que está aqui. Deus é amor. O título da NTLH diz, né? Sempre lembrando, o título não é texto original, isso foi do tradutor que coloca. Versículo 7, queridos amigos, ele aqui volta a dizer o que disse no início do capítulo 4. Amemos uns aos outros porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Né? Essa é a marca do cristão. E às vezes a gente vê mais amor para com outros na vida dos não cristãos do que dos cristãos. E aí aqui quase poderia ser um puxãozinho de orelha. Amemos uns aos outros porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Ele vai agora desenvolver isso. Quem não ama não o conhece, pois Deus é amor. Esse texto é muito conhecido, né? Se nós amamos, nós conhecemos a Deus. Quando nós não amamos, nós não o conhecemos, porque a fonte do amor é Deus. Eu já falei isso no último Café Teológico, você pode assistir também, seja aqui no Face ou até mesmo lá no YouTube, que este amor, o amor de Deus para conosco, ele é revelado em Cristo Jesus. E sempre vale lembrar como que Deus ele mostrou o seu amor em Jesus. E a gente olha, pode examinar lá nos evangelhos, como Jesus lidava com as pessoas, como Jesus lidou com os piores pecadores, como Jesus lidava com situações das mais adversas, situações complicadas, contrárias muitas vezes ao que a racionalidade humana quer implantar. Então, veja bem, o amor é algo que nós recebemos de Deus, que vem a nós, e se nós amamos, nós conhecemos a fonte do amor, que é o próprio Deus. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único Filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. Ali está a grande prova do amor. Versículo 10. O amor é isto, : não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o seu Filho para que por meio dele os nossos pecados, os seus e os meus, fossem perdoados. Observem, sempre vem de cima. Muitas vezes as pessoas esperam que o cristão ame a Deus a tal ponto de se considerar merecedor e também digno de estar ao céu, de ser chamado até mesmo de cristão. Mas vejo que a Bíblia ela sempre aponta de cima para baixo. Deus amou a todos nós. Como é que Ele fez isso? Enviando o seu Filho, seu único Filho. Ele nos amou sem esperar nada em troca, porque nós não tínhamos nada para oferecer. Ele nos amou enviando Jesus ao ponto de fazer o que nós não conseguimos fazer. Morrer e ressuscitar. E esse amor é o amor ágape que nós chamamos, é o amor de Deus para conosco. Nós não conseguimos amar de tal forma. Seu amor foi tanto, Ele mandou o seu Filho para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. Pecados do presente, pecados do passado, pecados até mesmo do futuro. Claro que isso não dá mais para continuarmos pecando sabendo que tem perdão. A questão é a seguinte: para todo e qualquer pecado, há perdão quando assim o confessar. Versículo 11. Amigos, se foi assim que Deus nos amou, então nós devemos nos amar uns aos outros. Se foi assim,
que Deus nos amou, então nós devemos nos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus vive unido conosco e o seu amor enche completamente o nosso coração. Essa grande verdade aqui, que nunca um ser humano pôde ver Deus face a face, mas nós tornamos-nos a outros Deus conhecido através da nossa forma de amar. O amor vem de Deus, a gente já falou isso. Esse amor, ele está em nós, essa partícula divina, poderíamos assim chamar, ela nos faz e capacita a amar as pessoas e com isso mostrar Deus às pessoas. Aqui que está o grande diferencial. Muitas vezes a gente pensa assim, e quando a gente fala em amor, amor é uma questão que tanta gente ouve na igreja, tanta gente ouve até mesmo na sociedade, e a Bíblia está cheia desse tema, né? Agora, esse amor que nos fala aqui é aquele amor que rompe barreiras, é aquele amor que faz o quê? Ele ama até mesmo os inimigos. Jesus já disse, eu já falei isso em outro momento, e aqui reforço, amar aqueles que vos amam, isso é muito fácil. Isso até os maus fazem, diz Jesus. Agora, amar os nossos inimigos, aqueles que a gente não se dá muito bem, aqueles que nos trapacearam, aqueles que falaram mal de nós, aqueles que nos prejudicaram, seja verbalmente, seja fisicamente, aí que está a grande arte. Como é que nós vamos tornar Deus conhecido a outros? Amando. Vamos, o versículo 12, nunca ninguém viu a Deus, a gente já leu também. Versículo 13, né? A razão porque podemos ter a certeza que vivemos unidos com Deus e de que Ele vive unido conosco é esta. Ele nos deu o seu Espírito. O Espírito Santo também é chamado do selo de Deus. Quem tem o Espírito Santo tem a marca da promessa de Deus. E aqui ele diz, a razão por que podemos ter a certeza que vivemos unidos com Deus e de que Ele vive unido conosco é esta. Ele nos deu o seu Espírito. O Espírito Santo, eu já disse antes, ele é muito mais poderoso de qualquer outro espírito, até mesmo o espírito maligno. Ele está em nós, ele é o próprio Deus. Deus escolheu habitar em corações humanos com o seu Espírito Santo. E fez o quê? Fez com que nós pudéssemos estar selados, marcados, com essa marca da promessa, com o selo de Deus, a garantia de que nós somos pertencentes a um Deus que ama. Vamos adiante. Versículo 14. E nós vimos e anunciamos aos outros que o Pai enviou o Filho para ser o Salvador do mundo. Aqui, ele de novo, ele faz ele dá uma amarrada aí, lembrando aquilo que já falamos. E nós vimos e anunciamos aos outros que o Pai enviou o Filho para ser o Salvador do mundo. Veja que coisa magnífica aí. Deus envia Jesus para ser o Salvador. Lembra de novo, o ser humano não consegue se salvar. Deus enviou Jesus para ser o Salvador. Quando Jesus nasce, os anjos anunciaram, ele será enviado para ser o Salvador de todas as pessoas. O Salvador veio em Jesus. E João aqui apenas confirma isso. Todo aquele que afirma que Jesus é Filho de Deus, Deus vive unido com ele e ele vive unido com Deus. Então esta é a confissão da igreja. Todos que creem e que confessam que Jesus é o Filho de Deus, que veio ao nosso encontro, que se encarnou, que é 100% homem, 100% Deus, e por isso fez o que fez, isso é Filho de Deus. Tá? Então isso nós temos aqui muito claro. Versículo 16. E nós mesmos conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor.
conhecemos esse amor através da revelação do amor de Jesus. Deus é amor. Olha como é que ele reforça isso. Aquele que vive no amor vive unido com Deus. E Deus vive unido com ele. Assim, o amor em nós é totalmente verdadeiro para que tenhamos coragem no dia do juízo. Essa coragem, ela também aqui, nós já falamos isso, e isso está a primeira vez escrito lá no capítulo 3, 1 João 3, 24, onde diz assim, e aqui está muito claro isso quando ele diz que aquele que ama pertence a Deus, conhece a Deus e foi tocado pelo amor de Deus. Assim, não precisa ter medo no dia do juízo, mas muito pelo contrário, coragem, alegria. Já falei e repito, muita gente tem medo do dia do juízo, da segunda vinda de Jesus, porque acham que os seus pecados vão ser escancarados e devido a isso vão ser condenados. Agora, nós podemos ter coragem quando nós conhecemos o nosso Senhor, conhecemos o amor de Deus por nós enviando Jesus e quando nós nos agarramos em Jesus, podemos estar alegres. Qualquer dia que Jesus vier, Jesus já diz, fiquem contentes. A vossa redenção se aproxima. Quando ouvires falar de guerras e rumores de guerras, isso diz Jesus. E aí nós temos então o versículo 18, ele confirma isso. Se a gente tirar o versículo 18 do contexto, vamos ver o que vai acontecer. No amor não há medo, o amor é totalmente verdadeiro e afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no coração o amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe castigo. Olha que coisa, se você pegar só o versículo 18, ele dá margem para você até mesmo jogar na cara de muitas pessoas que estão com medo e agora... E assim acontecem as heresias. Quando você tira um texto do contexto, mesma coisa se tu pescar da Bíblia e usar a finalidade que você quiser. Diz assim, no amor não há medo. Você poderia usar isso como moralista e dizer, você não pode ter medo, se você ama, você não tem medo. Mas não é isso que João está querendo dizer. Está dizendo assim, nós estamos falando aqui do contexto do fim dos tempos, segunda vinda de Jesus. Se você ama, você conhece a Deus. Você conhece aquilo que Ele fez, enviou Jesus. E Jesus veio para salvar as pessoas dos seus pecados. Logo, você não precisa ter medo no dia do juízo. E é isso que está dizendo, está aqui envolto no versículo 18. Por isso, no amor não há medo. Se você ama Jesus e conhece o amor que Deus teve revelando e trazendo Jesus a nós, não precisa ficar com medo do dia do juízo. É isso que está falando. Isso não quer dizer que outros medos do dia a dia a gente não precise e não possa ter. Isso é muito natural no ser humano ter medo das diferentes circunstâncias que nós nos submetemos. Então isso precisa ficar bem claro também. E aí nós já podemos... ir para o versículo 19, uma linha apenas, o versículo 19, nós amamos porque Deus nos amou primeiro. De novo, aquilo que está dito lá, vem de cima, o amor vem de Deus para nós. Nós só amamos porque Deus amou primeiro. Ele nos cria, nos mantém, nos dá vida, saúde, família e bem-estar. Isso ali é a prova do seu amor para nós e a partir disso acontece o seguinte, nós podemos amar. Nós fomos tocados pelo amor divino e assim nós seguimos esta vida agora feliz. Versículo 20, se alguém diz eu amo a Deus mas odeio o seu irmão é mentiroso, pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem vê. O que está em jogo aqui é o seguinte, se você ama a Deus e odeia o seu irmão, tem um negócio errado aí. Porque
Ele diz aqui, como é que você vai amar a Deus se não vê e e odiar ao próximo a quem você vê? O que está em jogo aqui? Porque aí nós voltamos lá na raiz de tudo. Quando Deus cria o ser humano, Ele cria o ser humano à imagem e semelhança sua. Deus assim faz cada ser humano à imagem e semelhança dele. Quando nós olhamos para o ser humano, e aí está uma coisa muito incrível, nós precisamos também ver no olhar, no semblante, na fisionomia das pessoas, Deus. Eu digo isso, se a gente começasse a compreender isso mais a fundo, nós talvez até mesmo respeitaríamos mais as pessoas, não teria tanto preconceito e discriminação entre os seres humanos. Eu não estou dizendo aqui que o ser humano é Deus, mas eu estou dizendo que a Bíblia diz que o ser humano ele tem a imagem e semelhança de Deus. Quando nós olhamos e convivemos com pessoas, nós precisamos ver a beleza de Deus nessas pessoas também. E é isso que ele está dizendo aqui. Como é que você vai amar a Deus se nem vê e odeia o seu irmão, a quem você vê? Porque o seu irmão, as pessoas em sua volta, elas carregam a imagem e semelhança de Deus, mesmo que perdida lá no Jardim do Éden, que será restaurada quando Jesus vier, mas ainda partes da imagem e semelhança de Deus nós temos ainda. E isso precisa ser até mesmo compreendido no sentido de que quando a gente for lidar com pessoas, isso precisa sempre ser o fundamento base de tudo. As pessoas, elas são criaturas de Deus, muito mais que criaturas, têm a imagem e semelhança de Deus em si. Ele diz isso no final, versículo 21, o mandamento que Cristo nos deu é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Né? Isso Jesus já nos diz lá nos Evangelhos, né? Esse também é o princípio dos 7 mandamentos. Né? 7 eu digo porque a relação horizontal começa no 4º mandamento em diante. Você só mostra que ama a Deus também quando você ama o seu irmão e vice-versa. Lembrando, os 10 mandamentos, eles são o quê? Eles são resumidos em uma palavra: amor. Amor a Deus, os 3 mandamentos, e amor ao próximo, os 7 mandamentos. E ali nós temos então o que aqui também está muito claro. O mandamento que Cristo nos deu é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Ok? Então, fica sendo isso. Então, antes de passarmos para o resumo, quero ainda cumprimentar quem chegou agora mais para o final. A Dene Abreu também disse bom sábado a todos. O Anderson e a Dayana, Dravãos aqui da Florida, bom dia, graça e paz também a vocês, queridos e amados irmãos em Cristo. Eu quero, então, assim, nós encerramos o capítulo 4, mas antes, e até mesmo para você que chegou ao final aqui, eu quero lembrar que você pode voltar, né? Você pode voltar e assistir do início, compreender toda a mensagem do capítulo 4. Mas, de forma, assim, bem breve, quero resumir com você o que nós aqui tratamos. Como todo o texto de João está envolto da palavra amor, primeiramente o amor de Deus para conosco, e nós somos motivados a partir desse amor a amar o próximo. E aí ele começa dizendo no capítulo 4, provai os espíritos. Tem pessoas que têm o Espírito de Deus, tem pessoas que têm o Espírito do maligno. Como é que a gente vai saber disso? Se a pessoa que prega, que ensina, que testemunha em palavras e ações, prega algo, e não só pregar, eu estou dizendo de falar a mensagem, mas de todos os modos, se ela diz coisas contrárias àquilo que Jesus fez, especialmente das suas naturezas, humana e divina, ele só foi o que foi
porque ele era o próprio Deus que veio ao nosso encontro e fez o que fez, morreu e ressuscitou por nós. Se uma pessoa diz isso, contrário a isto, ele tem o espírito do maligno, do diabo. E esse também é chamado anticristo, falso profeta. Agora, quem afirma isso, quem prega isso, que Jesus é nosso Salvador, que Jesus é Deus e homem, 100% homem, 100% Deus, por isso fez o que fez, esse é o Espírito de Deus. Por isso, não se deixe enganar, ele diz também. João diz, não se deixe enganar, provai os Espíritos, conheçam a palavra e conheçam mesmo como Deus se revelou, se manifestou a nós. E por isso que eu sempre insisto, voltem a estudar a palavra para que possam também compreender a mensagem de Jesus, o centro da Bíblia, tudo aquilo que ele fez. Por isso também ele quer ainda nos dizer no versículo 4, você já conhece a verdade, ele diz, vocês já conhecem o amor de Deus. Ele está falando para a igreja, para aqueles que creem, você e eu. Ele diz isso por quê? Porque o Espírito de Deus é o próprio Deus, ele está em nós, por isso a gente não precisa ter medo, nem do espírito maligno, nem de qualquer outra coisa que muitas vezes tira a nossa paz, porque nós temos o Deus em nós. Então, se você tem medo de possessão demoníaca e tudo quanto é coisa, isso tem que ser descartado, porque nós temos Deus Todo-Poderoso conosco, o Espírito Santo em nós. Assim também ele segue dizendo, então, aquelas pessoas que têm um espírito, aqui chamado espírito do erro também, o espírito do maligno, elas vão dizer palavras de homens e vão agradar a homens, homens no sentido de ser humano. Então, cuidado, quando a pregação soar muito agradável, quando não tem Jesus, aí a gente tem que dizer, esse aí tem o espírito do erro. Agora, a palavra de Deus, ela ensina a verdade. E que verdade é essa? Aqui também é chamado Espírito da Verdade. É o próprio Jesus. Se a mensagem está focada no que Jesus fez por nós na cruz, ali tem o Espírito da Verdade, ali tem o Espírito Santo. Ele segue dizendo agora, a partir do versículo 7, aquilo que já falamos, eu só estou aqui resumindo para você, o seguinte, que quem ama conhece a Deus, quem não ama não conhece a Deus. Nós demonstramos através do nosso amor a outros, seja amigos ou inimigos, Deus a elas. Então nós somos também instrumentos de Deus para mostrar Deus a outros. Como? Pregando? Não. Através de nossas atitudes, através de nossas ações de amor. Você não precisa falar nada. Simplesmente fazer. São as obras de caridade que a gente também chama. Assim nós deixamos Deus ser conhecido a outros através de atitudes de amor. E por isso assim ele segue dizendo até o final, se você ama a Deus e odeia o seu irmão, ele diz também, você também já é um assassino. Ao mesmo tempo, ele diz assim, como é que você vai dizer que ama a Deus e odeia o seu irmão? Como é que você vai dizer que você ama a Deus, que você não vê, e você odeia o seu irmão, a quem você não vê? E aquilo que eu falei antes, nós carregamos a imagem de Deus, e esta imagem de Deus, ela precisa ser vista em todo ser humano. Quando nós olhamos para as pessoas, nós precisamos olhar as pessoas com o olhar de Deus. Muitas vezes nós somos preconceituosos, críticos, arrogantes, orgulhosos, egoístas, e precisamos cuidar com isso. Quando olhamos e lidamos com pessoas, lá está Deus também. Deus habita nesta pessoa desde o batismo e nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. Então, e aí quando a gente começa a olhar assim, nós começamos a amar as pessoas do jeito que elas são.
Amar as pessoas do jeito que elas são é você olhar para as pessoas com o olhar de Deus, como Deus olha para elas. Deus vê as pessoas como um lindo jardim. Um jardim, ele não tem flores todas iguais. Um jardim tem flores das mais diversas, com a sua beleza, com o seu formato, com o seu cheiro. Assim são os seres humanos. A gente sabe que ninguém é igual a ninguém, todos têm um DNA, é diferente um do outro. Por mais que já nasceram bilhões de pessoas e já morreram, cada ser humano é único. E ele sendo único, a gente precisa começar a refletir mais a fundo, saber o seguinte: se este ser humano ele é único, é porque Deus assim o fez, o ama, o salvou e o quer. E nós precisamos olhar também nesse sentido. Isso é amor. Amor a Deus e ao próximo. É o sentido da vida cristã. E resumindo ao final ainda, e com isso eu concluo: se você ama, você tem a marca de Deus. A marca de Deus em você. E você também torna-se instrumento de Deus a levar o nome dele, o amor dele, a outros através de simples formas de amar. Que você possa também levar isso no seu coração, todos os dias de sua vida, compreendendo e estudando nesse sentido. Amém. Este então é mais um Café Teológico deste sábado. Eu quero mais uma vez agradecer muito a vocês que ficaram comigo até o presente momento. Chegou aqui também mais para o final. O Cláudio Omar Clube Coller diz bom dia Cláudio Omar. Também o Emir Lemke dizendo bom dia, pastor Gabriel, bom dia, graça e paz a vocês também, meus queridos membros também estão nos assistindo. Eu quero lembrar você que chegou aqui no final, aqui nós estamos já encerrando, mas você pode voltar e assistir em outro momento e pegue todo o estudo, foi muito importante hoje novamente, pegue do início até, enfim, se você não dá para assistir agora, assiste em outro momento, assista à tarde, assista à noite, ou de madrugada se você não consegue dormir, também dá para assistir. Se você não perdeu aqui, a gente sabe que o Facebook vai se atualizando a cada minuto, vá lá no YouTube, procure lá, Pense Nisso Teológico, lá vão estar também gravado posteriormente, postado o nosso Café Teológico cada semana. Por isso agradeço muito a você que ficou comigo. E mais uma vez, quer continuar estudando a Palavra de Deus? Adquire a nossa revista, a Revista Teológica Pense Nisso, que sempre está colaborando para que as pessoas possam cada vez mais estudar a Palavra do nosso Deus. É muito importante você ter esse material em mãos. Uma vez que você adquire, você também colabora com o trabalho missionário que é feito, tanto aqui pelas redes sociais, como também pela rádio, Web Rádio Pense Nisso, está 24 horas no ar, transmitindo música, mensagem, estudo, culto, enfim, tanta coisa boa está sendo ali disponibilizada também, e você ainda colabora também com a Missão Encruzilhada do Sul, de nossa igreja. Nós destinamos parte da renda da revista a esta missão também. Então colabore conosco que você vai ser abençoado e a obra de Deus muito mais ainda, ok? Mais uma vez eu quero lembrar ainda, nós temos o aplicativo da Pense Nisso, que você pode também baixar em sua loja de aplicativos gratuito e assim também usar este aplicativo para você ouvir a rádio Pense Nisso aqui de Canguçu para o mundo, 24 horas no ar com programação diversa. Você também acessa o site da rádio, que é o pensenisso.webradiosite.com e também o site da revista, o pensenistoteologica.com. E ainda a grande novidade que você pode usar este aplicativo como despertador. Você só programa lá, horário que acorda, e a rádio vai te acordar. Olha que coisa incrível! Então, fica aí a dica, fica aí também o incentivo a vocês baixarem o aplicativo. Muito obrigado a todos que já baixaram também e aqueles também que já adquiriram a revista também. Pastor Haroldo no final que diz feito, então está feito. Que Deus te abençoe também, colega Pastor Haroldo, juntamente sua família
nesta manhã, neste final de semana também. A todos vocês que ficaram comigo, não se esqueça, compartilhe. É importante demais que também a palavra de Deus alcance outras pessoas também. Sábado que vem estamos de volta aqui no Facebook da Revista Teológica Pense Nisso e pretendemos voltar a transmitir na rádio também. O problema técnico hoje não conseguimos jogar o sinal para a rádio, para transmitir também na rádio. Mas são coisas que acontecem. Fiquem na paz do Senhor, tenham todos vocês um feliz final de semana e um feliz